Música para o dia. Renascença. Música para sentir. Já voltamos à música daqui a pouco. Para já temos de dar aqui os bons dias ao Sérgio Costa, Olivia Olá. Bonamici e Ora, bom Begonha dia. Inigas. Bom dia a todos. Bom dia. Visto de fora a começar. Olá, Sérgio. Bom dia, bem-vindo a todos. Nesta semana em que estamos a ser bombardeados pelo Europeu de Futebol. Portugal ganhou, França ganhou, Espanha já ganhou 2 vezes. Eu quero testar os vossos índices de confiança, Olivier. Sobre quem? Sobre França, né? Vamos começar por França. Confiante, super confiante. Uma equipa, por norma, eu não estou confiante, sabe sobre quem? Sobre a Espanha e a Alemanha. Por norma, a história do futebol mostra que quando tu começas em grande, tu não vais muito longe. Lembro da Grécia no Europeu, a Argentina no último Mundial que perde contra a Arábia Saudita, e não estou muito confiante com equipes que arrancam em grande. Vamos ver. Begonha, está a desconfiar da Espanha. Eu vou continuar com o meu raciocínio da semana passada. É dizer, a minha experiência como espectadora é que ser cauta, não é? Acho que nesta vida Claro. não podemos dizer vamos ganhar. Espanha comezou ben, entón, para contradicir o que está a dizer Olivier, comezou, non en grande, comezou ben. É verdade que a imprensa internacional fala moito ben da equipa española, mas olha, vamos pouco a pouco. Muito ben. Para mí o ideal sería que na final tivésemos a quen? A seleção ibérica, é dizer, a Espanha e a Portugal, para mí sería ideal, non é? É uma provocação, Olivier. Portanto, sin dúbida. Mas Espanha comezou moito ben e, lóxicamente, eu estou orgullosa e a ver o que faz amanhã a minha segunda seleção, que é Portugal? portuguesa. E Portugal? Sobre Portugal, uma coisa engraçada, não sei se estiveste estavas a trabalhar neste dia, Sérgio, mas no dia seguinte ao jogo, numa crónica que eu fiz na Renascença, Sim. eu falava de um título, melhor título do artigo ali na imprensa portuguesa, o título, portanto vamos recordar que Portugal bateu a República Checa, ou Chequia, e bateu um gol marcado, o último gol da vitória, marcado por Francisco Conceição, Sim. alcunha Chico. E o título do artigo era muito bom, era República Chico. Adorei. Mas muito Mas rapidamente, vamos ver que o que acontece, mas acho que está a ser muito interessante Muito este bem. europeu. Temos muito que falar ainda sobre o Europeu de Futebol ao longo das próximas semanas. Agora, vamos avançar para a leitura de outras corridas, desde logo eleições, a começar por França. Vai avançar o Visto de Fora. Visto de fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A pouco mais de uma semana das eleições francesas, o partido de Marine Le Pen, a União Nacional, está à frente das diversas sondagens, com mais de 30%. Segue-se a Frente Popular de Esquerda e só depois, bem distante, o partido de Emmanuel Macron. Olivier, eu já vou a ti, terás, claro, muito a dizer sobre o que se passa em França, mas eu começo pela Begonha. Begonha, olhando para as sondagens, confirma-se um erro de Macron ao antecipar as legislativas francesas? Non sei se foi un erro ou realmente que ele estaba totalmente tan en baixo, con unha situación tan limite, porque 15% non é, dos votos nas europeas foi poquísimo para o seu grupo, por tanto, eu acho que non tiña, sinceramente, outra hipótese. Entón, eu expectaba, non é, esta vitória por 30% ou por máis da Marine Le Pen. Há sondagens que estão 33, 31. Exatamente. Portanto, o povo francês, os franceses vão decidir daqui a uns dias, mas estamos ante uma mudança de ciclo que está-se a preparar desde há vários anos na França, e Macron acho que não tinha outra hipótese, sinceramente, que o que ia fazer, porque ainda que esperara um bocadinho, este governo seu non se ia manter moito máis. Portanto, era realmente uma situação limite. Que consequências, Olivier? Que mudança de ciclo vai ser esta em França? Sou incapaz de dizer, tudo é possível. A geringonça com a extrema-esquerda pode ganhar as eleições. A extrema-direita pode ganhar as eleições e Macron pode ganhar as eleições. Neste momento sou incapaz de dizer... Apesar das sondagens dizerem que... Não, mas é incapaz. É incapaz porque a sondagem tem a ver com porcentagens. Certo. A questão aqui que não há lugares. A última vez que é a segunda volta. Porque neste momento o que mostra as sondagens em França é que no caso de uma segunda volta para um deputado entre a extrema-direita e a geringonça de esquerda, ganha a extrema-direita. Mas no caso de uma segunda volta para um deputado entre a extrema-direita e um candidato de Macron,
lá o candidato Macron ainda pode ganhar. Tudo vai depender destas configurações. Portanto, é um caso um pouco complexo, recordando que mesmo que a extrema-direita ganhe, que é para mim a probabilidade, mas com maioria relativa, como aqui em Portugal, mas o governo cai no dia seguinte, porque neste caso haverá moção de censura e cai. Ou seja, Begonha vai aumentar a polarização e a instabilidade política. Não é? Sim, está a acontecer o que está a acontecer em quase todos os países. Estamos num novo ciclo, além desta mudança de ciclo da que falávamos na França, e então, acontecer o que acontecer, se se cumprem, pelo menos em parte as sondagens, não digo exatamente, e ganhar a extrema-direita de Marine Le Pen, isso já é um hito histórico. É um hito histórico. Portanto, governar ou não governar, depois estão estas novas hipóteses ou hipóteses de governação, digamos, não é? Na França, mas isso já é um hito histórico. E depois estamos em momentos nos que, nos nossos países, é muito mais importante do que ganhar ou perder, ter essa maioria com um bloco determinado, ou fazer um bloco determinado para a governação. As alianças que se fizerem podem ser decisivas, consoante com o resultado que eu tiver, por exemplo, Marine Le Pen, não é? Mas pode-se abrir aqui uma porta a alianças, portanto, por isso é mais interessante. Mas isto está a acontecer praticamente em toda a Europa, em todo lado. Mas, Olivier, refazendo a pergunta, vai haver muito mais instabilidade política, muito mais polarização em França, seja qual for o resultado. Sim, ou então a maioria absoluta. Isto também Acreditas que isso é possível? É claro que é possível. Eu não descarto a maioria absoluta da extrema-direita e também a maioria absoluta do Macron. Eu não descarto esta possibilidade. Nada neste momento é impossível. Não é o mais provável, mas não descarto, não. Mas, Olivier, uma coisa, se me permitir, Sérgio. Sim, já que tu és francês, como é que estás a ver realmente, por exemplo, no teu entorno, na tua família, nos teus amigos de lá? Como é que estão a viver isto? Que é o que se comenta? Que é o que se diz? Porque isto realmente é interessante. Eles, por onde que podem ir as votações? As pessoas realmente estão alinhadas na extrema-direita ou não? Imagino que é um pouco aqui em Portugal, hoje em dia dizer que um eleitor do Chega, ou mesmo em Espanha, um eleitor do Vox, é dizer tu és fascista, tu és... Não, é muito mais complexo do que isso. Sabemos disso, não é? Sabemos muito mais que... Ou seja, há pessoas declaradamente de esquerda que votam, há pessoas declaradamente de esquerda que votam na União Nacional. Exatamente, e nós não podemos alinhar assim. O que é que eu posso vos dizer é que eu acho que isto mostra o desespero de muitos franceses, como há em Espanha e em Portugal, que é vi uma reportagem de ontem, duas pessoas que numa zona francesa, pouco importa qual, neste momento, onde não há imigração, e votam extrema-direita. E qual é a causa neste caso? É que, por causa do Airbnb, não é? As pessoas, nesta zona turística de França, um trabalhador qualquer não consegue alojar-se. Exato, não tem uma casa. Só turistas. O que nos acontece. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Só turistas. E claro, depois o que eles consideram? É um pouco a questão italiana, que é, eles não são as pessoas a dizer a Le Pen vai resolver tudo. Nada disto. Só que é a revolta, e segundo ponto a ideia, eles ainda não tentaram. Ou seja, já tentamos tudo. Tentamos a esquerda, tentamos a direita, tentamos o Macron. Não dá. Até que há, neste momento, este sentimento de revolta. Alguns sim têm opiniões racistas, outros não têm. É mesmo, são pessoas que estão... mesmo necessidade de mudança, dia -dia, o sentimento sim, pessoas de mudança. revoltadas, ou com insegurança, ou com a falta de trabalho. Enfim, eu acho que é uma situação também global que não... Mas como é que vês, francesa. Olivier, os apelos que chegaram mesmo à seleção francesa? Jogadores que aproveitam as conferências de imprensa no Euro para apelar contra os extremismos. É assim. Desde logo Mbappé, não é? Quando Kylian Mbappé diz outros jogadores da seleção francesa não podem votar para a extrema-direita. Bom, estes jogadores, não é, como artista, têm todo o direito. Estamos de acordo, chama-se a liberdade de expressão. Sim. Eu acho que ele tem todo o direito do mundo de dizer isso. A única coisa, no caso do Mbappé, que me incomoda, não é o caso do Mbappé, dos jogadores de futebol e dos artistas, é que tem a ver com duas coisas. Primeiro, no caso do Mbappé, o que é engraçado é que a geometria da dor variável. Que é, mas tu, quando tu recebes dinheiro do Paris Saint-Germain, que pertence ao Qatar, e que eu saiba, o Qatar não é um modelo dos valores democráticos. Mas tu não dizes nada, não é? Mas quando a extrema-direita, tu dizes. Primeiro ponto. E o segundo ponto, o que me interessa aqui é o efeito. Mas o efeito, eu acho que ele faz o contrário que ele quer. Que é, o que é que as pessoas da extrema-direita estão revoltadas? Estão revoltadas, podemos dizer que é demagogia ou não, é outro debate. Mas com a questão da elite contra o povo.
Ou seja, eles consideram que fazem parte do povo que sofre. Basicamente é isso. A classe operária vota na extrema-direita em França. Bom, eles sofrem e vem uma elite insuportável que dá lições de moral. Porque os futebolistas non deixan de ser unha élite. Claro que é. Mas no caso, claro por que é. exemplo, en España isto xa aconteceu con o Barça, como ben Sim. saben, e o independentismo da Cataluña, non é? Estrelas de futebol, e é verdade que pena, non é? Os futebolistas, os deportistas son exemplo para os nosos fillos, son exemplo para a sociedade, mas como dixía Olivier, e concordo, son unha élite. Portanto, Terá o efeito e contrário, están por pode ter o cima. efeito contrário. Claro. Ganhas 1 milhão, o Mbappé ganha, sei lá, 3 milhões por mês. Tu imagina o Mbappé a dizer isto? Imagina alguém que é desempregado, sei lá, numa torre, não sei o que mais, dizer para, tipo, mas quem é que tu és para dizer Com para dinheiro quem na é que mão. eu tenho que votar? Exato. Não, mas quem é que tu és? Mas se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Agora, no entanto, ele tem esta liberdade de expressão. Claro. E também é a extrema-direita que tem fomentado muito esta ideia das origens, desta divisão. A extrema-direita, ela divide mais do que une. E ela está a pagar o preço também, nestes casos. E muitos futebolistas da seleção francesa são de outras raças, são de origem marroquina. Diversas origens. Não são de origens, são de Nasceu em França, nascem em França. Nasceram Claro, quase todos em França. É nesse sentido. Eu digo origens, exatamente, mas sim. é o normal, estamos numa sociedade global. Exatamente. Mas por isto que estávamos a falar também, muitos deles, precisamente os seus pais, os seus avós, nasceram em África, em outros países, não é? E por isso, tudo isto é o discurso também da extrema-direita de tentar, não é? A raça, a separação, a origem, enfim. Sim, porque o pai Le Pen é preciso não esquecer que a vergonha que ele dizia sobre a seleção francesa, que era que mas que não representa, havia muitas africanas, mas então, mas desculpa, eles nasceram eles são franceses. São franceses. Não estou a perceber, mas então francês igual a uma raça. E até muitas vezes eu ouço comentários aqui que no limite, que está no limite às vezes do racismo. Então, mas a dizer, atenção, franceses são negros, mas desculpa, e então? Então, mas é um problema. Os comentários lamentáveis de um americano, um humorista americano, dizer a África ganhou. Bem, os franceses responderam, mas então, mas é o que um francês ou um português não pode ser negro? Exato. Mas então, mas estamos em função disto. Sim, mas isso já é aquele tipo de discurso. É vergonhoso. Claro. O pai Le Pen estava nisto. Para mim, uma das coisas que mais me orgulha como espanhola é precisamente ver que destas incipientes estrelas espanholas de futebol temos estrelas já negras e fantástico. Nico Williams, exato. Exatamente, que é a grande revelação. Nasceu em Pamplona, portanto. Em Pamplona. É espanhol, acabou. Somos países que acolhemos, depois estas pessoas são espanholas e nós nos orgulhamos precisamente de contar com eles, não é? E assim deve ser. Muito bem, temos que avançar. Há outras eleições, o mesmo se espera no Reino Unido, eventualmente mais polarização. Ainda assim, o Partido Trabalhista está à frente nas intenções de voto, mas a extrema-direita, liderada por Nigel Farage, aparece em segundo lugar com uma queda muito acentuada do Partido Conservador. Begonha, rapidamente, como é que analisas estas sondagens no Reino Unido? Também estamos numa situação difícil. É dizer, que o que vai acontecer no Reino Unido? O Reino Unido, desde que saiu da União Europeia, isto eu vou ver e vou analisar como europeia e como pertencente à União Europeia, não foi nada bem, não correu nada bem para eles, não é? Perderam o comboio da União Europeia, estão mais sozinhos do que nunca. E realmente... Muitos dirão que a Europa que está sozinha agora, sim, não é? Sim, claro, mas eles sim, haverá muitos alguns, no Reino Unido. Mas eles sabem que precisam também da Europa. E então o que vai acontecer é ganhar agora os conservadores, ou perder força os conservadores, ou a força que possam obter a extrema-direita. Para mim o principal problema, e a nós como europeus da União Europeia, é o peso que pode ter a Grã-Bretanha neste momento na Europa e como é que pode influenciar também para ajuda, por exemplo, na Ucrânia. Porque isso é decisivo, porque eles têm sido os grandes defensores da ajuda também à Ucrânia. É também a tua preocupação, Olivier? Como é que olhas para as sondagens no Reino Unido?
O que ocorre é que se vejo que cada vez mais a extrema-direita nos países europeus torna-se ou o primeiro ou o segundo partido. Portanto, eles nas sondagens estão à frente. Padrão, não é? Como? Há um padrão, portanto, na Europa. Exatamente, sim. E isto é de facto é preocupante. Eu diria, neste momento, o que mais me preocupa na Europa, mas isto é uma convicção, eu diria mais, não sei se é pessoal ou sim, uma convicção pessoal, preocupa muito esta aliança, mas o mesmo acontece à esquerda, na verdade, esta aliança da direita dita tradicional com a extrema-direita. E em França, o presidente dos republicanos, Éric Ciotti, quer uma aliança e vai ter uma aliança com a extrema-direita. E eu vi recentemente que a Ayuso, em Espanha, de forma vergonhosa, vai receber o presidente argentino, que insultou o Estado espanhol, e ela não tem vergonha nenhuma de receber o presidente argentino. E cada vez mais estamos a ver isto. Uma direita que não tem, neste momento, que não coloca uma barreira, da mesma forma que a esquerda não a coloca. A esquerda francesa não tem problema nenhum em aliar-se com um partido político que teve discurso, por parte de alguns dirigentes, antissemitas, claramente, contra Israel. E eventualmente uma discussão contra as democracias Mas estamos liberais. a normalizar comportamentos que não são normais e que não são democráticos, não é? E mais uma vez, quanto mais dirigentes populistas, extremistas tenhamos no mundo, nos diferentes continentes, vai ser mais difícil que os demócratas possam fazer o seu trabalho e a nossa força, porque a Europa é um exemplo. Exato. E continua a ser um exemplo neste bloco europeu. Nós temos de defender isto. Somos um exemplo único no mundo. Os nossos princípios têm de prevalecer, mas cada vez é mais difícil. Se dentro do que são os próprios partidos democráticos, não é? Há líderes ou há pessoas que ultrapassam isto e dizem, tá bem, eu recebo esta pessoa ou convido esta pessoa porque me interessa e normaliza-se. Para mim isso é o principal problema. Fica esse alerta, temos feito esse alerta neste programa. Muito rapidamente, Olivier, falando da União Europeia, Portugal fica fora do procedimento por déficit excessivo, não deixa de ser uma novidade. Países como Bélgica, França, Itália e Hungria, entre outros, terão um procedimento por déficit excessivo. Pedido-te uma curta análise, porque o nosso tempo está a avançar rapidamente, Olivier. Sim, a prova que Portugal continua a sua política de austeridade com António Costa, porque de facto Portugal está de parabéns. Quando tu estás de parabéns por causa da descida do déficit, porque quando tu não baixas isto, rapidamente pagas o preço mais tarde. Mas isto foi a custa de quê? A custa de política de austeridade. Uma das melhores mentiras para mim que houve é considerar que António Costa não fez política de austeridade. Claro que fez. Aliás, a expressão era virar a página da austeridade. Exatamente. E foi por causa disto que Portugal também diminuiu o seu déficit público também. Mas também a tua leitura? Mas vamos dizer aqui uma coisa, que é o que interessa, déficit ou pouco déficit, sair do déficit excessivo, que a verdade é que ao longo dos anos ou depois vai-se pagar, não é? Tudo se paga, o que se pede, o déficit, os pedidos de ajuda, tudo se paga, não é? Os créditos também, enfim. Mas que é máis importante? Sair disto e ficar como bon alumno, porque cando nós tiñamos de ficar de bon alumno, estou a falar de Portugal, no momento da troika, pronto, se fez un bon traballo, era precisa austeridade, mas depois non era precisa austeridade. Entón, e agora, como están os médicos, como están os profesores, como están os portugueses? E eu falo tamén de España, é dizer, unha coisa que se vende internacionalmente, a imaxen, déficit, pouco déficit, está ben. Se fez moito bon traballo de cara á galería e á comunicación, non é? Como é que se vendeu? Vendeuse moito ben. Mas qual é a realidade dos portugueses? A fatura é grande, non é? A fatura é moito grande e eu non vexo que as coisas melloren. Por iso, este goberno ten un traballo pela frente muito difícil, porque além disso está em minoria e o António Costa tinha maioria absoluta. Muito bem, vamos então olhar para a atualidade nacional. Está feita a análise aos temas europeus. Eu relembro, para quem chegou agora, que o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios, e pode ouvir este programa sempre à sexta, a esta hora. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Falamos da atualidade nacional, que claro se mistura com os assuntos europeus, porque temos que olhar para o mais recente jantar dos líderes europeus. Na emenda em Bruxelas estava o acordo para alguns cargos, entre os quais o de António Costa para o Conselho Europeu, mas afinal parece que o jantar não caiu assim tão bem. Eu pergunto-vos se consideram normal esta ausência de acordo para cargos e pergunto também ao Olivier como é que a figura de António Costa, o nome de António Costa é olhado, por exemplo, em França. É uma figura reconhecida? Isto está a ser falado? O que é que está a ser dito? Bom, dizer primeiro que isto faz lembrar um professor de jornalismo, dizer que cuidado com a questão dos olhos. Nós nunca podemos olhar em função dos nossos próprios olhos. Em França, ninguém conhece António Costa. Ninguém. Portanto, vamos ser honestos, ninguém conhece António Costa em França. Ninguém. Como ninguém conhece Marcelo Rebelo de Sousa em França. Chefe da comunidade portuguesa, mas se vais dizer um francês A, B ou C, que é António Costa, ninguém te responde. Não é? Também ninguém conhecia Charles Michel, não é? Exatamente. Vais perguntar a maioria dos portugueses se ouvi falar do Charles Michel, eu acho que ninguém ouviu falar do Charles Michel, como é evidente. Bom, passando isto que ninguém conhece António Costa, ou pouca gente conhece, agora o que é interessante é ver os meios, ou seja, a elite intelectual, estou a falar de elite intelectual, a elite política francesa e a comunicação social francesa. Bom, mas neste caso, António Costa, de facto, ele é considerado como alguém de consensual, porque não é alguém de extremista, não é? Alguém de moderado, não é? E alguém que conseguiu, de facto, juntar, fazer uma espécie de aliança da esquerda, que é o sonho de muitos franceses da esquerda. Portanto, neste aspecto ele é figura, de facto, visto de fora, de um Portugal que está economicamente melhor. Portanto, a ideia que as pessoas tinham de Portugal era o FMI, a Troika, e depois, lá está um Portugal, que não é por causa só de António Costa, não estou a dizer isto, mas que Portugal claramente está melhor a nível económico. Portanto, ele é também sinal, ele é o homem, um dos símbolos da melhoria económica de Portugal. Begonha, apesar de haver estes sinais de algum consenso, não podem haver assim uns ventos mais de leste, mais extremos que podem comprometer o lugar de António Costa no Conselho Europeu? Vamos lá, vamos a isto, vamos ver. En España sí que se coñece, e Sí, bastante claro. Antonio Costa, non é? Pela proximidade, pelas cimeiras ibéricas. Depois vendeuse moito ben a imaxe de Antonio Costa, non é? Os propios jornalistas e correspondentes temos algo de culpa, non é? A imaxe internacional de Antonio Costa é moito boa, é excelente, e destacouse bastante, e sí que se coñece Marcelo Rebelo de Sousa, bastante, mas é a proximidade, non é? Ibérica. Mas é verdade que non se destacou moito na imprensa española. Eu tive de facer os resumos de imprensa, por exemplo, dun lado e do outro da fronteira, e realmente en España non se destacou moito, non é? Destacouse a falta de consenso, non é? Eu gostaba de estar nese xantar, oia Sergio, gostaba de ter estado, gostaba de ter visto as conversas, porque aquí, tú falas dos ventos e preguntabas pelos ventos, e é verdade porque temos varios ventos, é dizer, Sim, cruzados. concordo con Olivier, é algo normal non chegar a un acordo á primeira, non é tan fácil, porque pensen unha coisa, aínda que a familia, digamos, democrática, entre aspas, a familia do Bloco Central, non é? A familia entre o PS, os socialistas, e o Partido Social, o Partido de Direita Europeo, non é? Dos populares europeos, son os que gañaran as eleições, teñen máis forza. Os extremismos tamén queren ter o seu papel, e temos a Meloni que quer pôr tamén e quer ter o seu propio peso. E temos dentro das dúas familias políticas importantes da Europa, que a partida, como dicía, a familia de direita do Partido Popular Europeo, que quer tamén ter a súa forza, e temos por outro lado a familia socialista, o Partido Socialista Europeo, que cada vez ten menos forza. Concluís que non será assim tão fácil para non é António tan Costa. fácil. E é verdade que António Costa continúa a ser unha figura, eu acho que ten moito peso e pode ser eleita, mas atenção, porque unha coisa que sí que se está a destacar na imprensa internacional, non só na de França ou na de España, é tamén que o António Costa está a ser investigado. E eu
E eu O penso, processo está em curso ainda. o processo, porque processo que o ele envolve. tem este processo em curso e, sem dúvida, as pessoas que não querem que ele saia vão pôr isto sobre a mesa e se puseram nesse jantar, que nós não estivemos, e então pode-se aproveitar para pôr, se calhar, outra figura que Olivia, não seja tanto de consenso. achas que o processo influencer terá influência na escolha? Sim. Quer dizer, não sei se vai ter influência na escolha, mas tem influência nas jogadas de Exatamente. bastidores. De dizer, afinal, mas está resolvido ou não está resolvido? Exatamente. Não é? Porque lá fora, o que é muito curioso em relação a António Costa, eu lembro muito bem de ter feito trabalho quando ele demitiu-se e ter uma dificuldade tremenda de explicar, mas porquê que demitiu-se? Ou seja, quando demitiu, ok, mas bom, ele foi, e o que é que acontece afinal? Sim. E lá fora há tal ideia que ninguém entendeu o que aconteceu. Ninguém. Porque demitiu, normalmente quando tu demites é um caso grave, não é? Tipo, Claro. não estou a dizer que ele não se devia ter demitido, e já outra questão é isso. Estou a dizer Sim. que é, visto de fora, lá está, tal ideia... É muito mas recente. que estranho, tipo, ele E é demitiu-se muito mas recente. o que é que Acaba de aconteceu? acontecer. Acaba de acontecer. E então, por isso, há pouco tempo, e é normal, porque em Bruxelas são muito mais sesudos, é uma expressão que utilizamos muito em Espanha, sempre estão a pensar, a avaliar, não? E é normal, é um cargo de prestígio, é verdade que é presidente do Conselho, não é? Não é um cargo executivo. Exato. Mas, e olha, atenção, porque ainda podemos ter o Tajani, da Itália, Sim. o Tajani, aí como outro possível candidato e aparecer lá como Sim. grande concorrente do António Costa. Muito se não irá é? ainda jogar no que diz respeito a cargos europeus. Nosso tempo, como eu estava a dizer, está a avançar muito rapidamente e temos que olhar ainda para o caso das gêmeas, caso em que Olivier, o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, é arguido e há aí muitas reservas do próprio Nuno Rebelo de Sousa em prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é que tu observas, visto de fora, todos os detalhes deste caso? E agora surge também uma indicação no Expresso desta sexta-feira de que a juíza de instrução considera que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ser alvo de uma investigação autónoma. Qual é o teu olhar? O olhar é que Nuno Rebelo de Sousa devia claramente depor no Parlamento. Isto é um caso político. O que é que me incomoda apenas neste caso e sobretudo para ele dizer uma coisa. Imagina que ele dissesse, olha, eu quis ajudar esta família, porque, vamos ser honestos, eu a escolher prefiro ajudar duas meninas com uma doença terrível do que, sei lá, roubar o dinheiro do Estado para não sei o quê, para construir uma piscina. Vamos ser honestos também, não é? Resta saber se estas meninas, o medicamento passou à frente de outras pessoas, também não é? necessitavam do mesmo, exato. E essa é a grande questão. Se não passaram à frente das pessoas, de outras pessoas, não é? Bom, neste caso, não é que eu desculpa isto, mas temos que ver também que, se calhar, a vida de duas meninas, peço desculpa dizer isto, mas para mim, muitas vezes é sempre o mais importante. Se calhar foi salvo por causa do medicamento. Agora, não justifica em nada, como é evidente, o silêncio de Nuno Rebelo de Sousa, porque as pessoas estão fartas, lá está, destes tipos de silêncios. Begonha, Exatamente. quem não deve, não teme, costuma dizer-se. Ainda assim, num primeiro depoimento à Justiça, feito no Brasil, Nuno Rebelo de Sousa nega ter cometido qualquer crime. Claro, ele nega, ele é advogado, mas ele é o filho do presidente e então está a fazer um dano incrível ao seu pai. Cortaram-se as relações familiares, mas isso não chega. E ele, como filho do presidente, e ele precisamente pela sua influência e pelo que ele fez, que efetivamente foi, não deixou de ser uma cunha ao mais alto nível, não é? Só que antes estas cunhas pareciam que eram normais, mas por sorte os tempos mudaram e estão a mudar e ainda têm de mudar mais. E este tipo de ações que se calhar há 30 anos, 20, 10 eram normais ou se consideravam normais, hoje em dia, por sorte, não se consideram normais. E por ser o filho do Presidente da República, ele sí que deveria Tem mais ir ao responsabilidade. Parlamento, tem muita mais responsabilidade e está a fazer um dano incrível ao seu próprio pai e à figura do seu pai. Sem dúvida. Temos 1 minuto e meio. Esta semana o Governo apresentou um pacote anticorrupção, uma leitura muito rápida, Olivier. Não te parece tudo muito repetido? Já medidas que já tinham sido anunciadas. Há aqui alguma coisa de novo? Não houve. A intenção está ótima.
celeridade da justiça e o crime não deve compensar. Está ótimo. Eu não vi nenhuma medida revolucionária neste pacote anticorrupção. Portanto, eu não vejo uma medida que possa mudar realmente a situação. O panorama. É também a tua leitura, Begonha? É muito cedo. Primeiro, este governo é minoritário. E então temos de saber, para mim, o principal problema é que medidas é que podem ser já implementadas e que medidas têm de passar pelo Parlamento, porque este governo tem uma minoria é muito frágil, e têm de ser aprovadas e que consenso vamos ter no Parlamento. Mas para mim, além destas 32 medidas anunciadas ontem, é a celeridade. Este governo está en minoría, mas quer gobernar. E então anuncia un pacote que xa tiña estudado. É verdade que recoñece que un pacote, alguma destas medidas xa tiñan sido anunciadas ou tiñan tentado facer o propio o goberno anterior, implementar, non é? Do Antonio Costa. Mas para mí, o feito de que aparece a palabra lobby, que se tente acabar con os lobbies, porque os nosos ouvintes teñen de saber que dentro do que a propia defensa tamén para os arguidos, há moitos lobbies. Certo. Há grandes empresas de escritorios de advogados que son auténticos lobbies e que há moitos intereses. E tem que ser regulamentado. E os arguidos e os investigados, moitas veces, e até quando son acusados, poden usufruir desses bens pelos que às vezes são também ou estão a ser investigados, não é? Muito bem. Por isso é muito importante, não sei até que ponto se conseguirá fazer algo, mas é muito importante que se fale claramente do que acontece. Veremos então. Eu acredito, Teresa, que nenhum dos nossos convidados pagou por fora para acertar nas perguntas do índice de Tugalidade. Vamos a ele? Eu acho que não. Vamos chamar aqui um galo muito famoso. Índice de Tugalidade. Cá está ele, temos de dar um nome a este galo um dia destes. É o índice de Tugalidade, uma pergunta sobre Portugal, ou sobre os portugueses, e já que temos os olhos postos na nossa seleção, eu faço aqui uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo. Para ti, Olivier, para ti, Begonha. Sabemos que Cristiano Ronaldo é um homem de negócios, tem um vasto património empresarial com negócios na estética, no turismo, no imobiliário, na moda, nas águas, setor financeiro, também nos mídias e muito mais. Essa é a resposta. Sabes qual é que é a pergunta? Eu acho que sim. Eu vou dar a resposta. Diz. Vista Alegre. Vas Qual é a perguntar pergunta? pelo último investimento Qual é a do pergunta? Ronaldo? Era essa mesma pergunta. Mas eu sabia. Bem, isto é goleada. Espera. Eu sabia Isto é também. goleada. Mas espera. Por acaso vocês estiveram muito bem. É verdade. Não somos jornalistas. Mas eu não ia Estamos perguntar sobre ocupados. o novo investimento, mas não. sim qual o novo produto. O que é que acaba de lançar Cristiano Ronaldo? O investimento foi sim Eu o acho Vista que o Alegre, não é? produto, sim, uma coisa muito... Uma coleção, não é? Não, eu vi umas... O novo produto Eu do vi Cristiano uma Ronaldo coisa, no mercado. Se por acaso Chegou uma a um coisa acordo incrível. com a Vista Alegre Uma coisa e curiosa. uma coleção, um pouco estranha. de... É um produto, é uma coisa que podem usar. Todos os Chinelos. dias. Não? Cuecas. Não. Mas podia ser. Podia ser as cuecas. Umas chávenas. Chávenas com... Chave, não. Eu vou dar a resposta certa, posso? Claro. Um perfume. Cristiano Ronaldo acaba de lançar uma nova fragrância, chama-se precisamente Cristiano Ronaldo Discover. O que é que vocês acham? Já agora pergunto assim muito rápido. O que é que cheira o novo Olha, cheira a dinheiro, porque é o timing perfeito, não é europeu. O perfume que cheira a dinheiro. É, claro. Índice de Tugalidade. Muito bom. perfume com o cheiro a É o dinheiro. timing Imagina a publicidade. europeu. Bigode, imagina Foi a muito publicidade. O perfume que cheira a dinheiro. Como quer cheirar a Compra. dinheiro. Bem, vamos Olha, saber estás como a dar correu- ideias. Vamos Muito saber bom. como correu a vossa semana, Begonha. O negativo da tua semana. Ai, de que vou falar? Comboios. Não, ok. vou falar de esperas. Olha, por favor, senhores da TAP, por que están a cortar as ligações da ponte aérea entre Porto, Lisboa e Lisboa-Porto? Entre as 6 e as 9:30 ela tem da empacado com noite os transportes, não é possível. há É os transportes da voos. Begonha. Antes havia um voo às 7, às 8. Mas por que uma pessoa que chega ao aeroporto 15 tem. minutos antes das 6 tem de esperar até as 9:30 para a ponte aérea? Por favor, a peregrinos, a pessoas de negócios, a turistas, a imagem do país non fica ben. E depois chegamos a Lisboa e nos deixan
leam-se da terminal nesses autocarros com imenso tempo de espera, por favor. E foi mais um episódio de Begonha nos No antitransporte. No dia em que anda de bicicleta vai reclamar. Olivia, o teu negativo. Falou-se muito esta semana em Portugal do caso dos croquetes na Rock in Rio. O negativo da semana é que eu não entendo claramente porque é que as pessoas não podem levar comida neste tipo de evento. Eu digo uma coisa, eu não devia dizer, mas digo, eu faço em qualquer evento assim, levo comida de forma ilegal e escondida, nas meias. Sou capaz de tudo. Nas Mas meias. estou a falar sério. Estás a Mas eu estou a falar revelar, sério. quando fores Eu ao acho festival, já escandaloso. sabes. Eu acho escandaloso que uma pessoa que paga um bilhete 80 ou sei lá, para qualquer evento que seja, que não possa levar uma sandes. É que ainda E tem por que isso pagar eu valor digo, disso, tentam tudo, nas meias, tudo. Eu faço isto e resulta sempre. Às vezes levo. Tens alguma coisa nas meias hoje? Claro, não, hoje não tenho. Mas... Há Imagina, papel antes alumínio e com um uma sandes. depois. Eu já fiz isto. Nas Agora meias? cheirava aqui a Claro, croquete. então, claro. Estás a dar Imagina exemplos, qualquer sítio. Claro, Mas devem faço. dizer, Claro, Olivia, ninguém a estás mim me com impede de o levar tornozelo comida. inchado. O que é que te Ninguém me aconteceu? impede de levar comida. E Então, sobretudo alguém que está a trabalhar tem de comer, não é? Claro. Alguém que está a fazer um direito e tal tem direito a comer Ah, e não, mas tem não estou a direito... falar. Não estou a falar dos VIPs. Não. Estou a falar do público. E também do Eu sou público. contra o facto do público não poder levar comida. Não estou a falar dos trabalhadores e tudo isto. Também. É outra Mas estou a coisa, falar- não é? Sim, mas o público não é normal também. Estás a dar exemplos, é? A ver. Muito bem. O positivo da tua semana, Pois Begonha. então, vamos mudar. E de que vamos falar? Dos quê? comboios. De petiscos. Mas de petiscos ibéricos. Por quê? Nós ibéricos. Porque chamados estamos no europeu, no euro, que se diz em Portugal. E então, que para mim o melhor da semana... La sardinha? Não. La- Ver um jogo de Portugal ou de Espanha, porque nós torcemos pelos dois, primeiro por Espanha e depois por Portugal. E que facemos na nosa casa? Petiscos dos dois países, porque somos ibéricos. Isso é tão E então, O que é que uma há? imperial portuguesa, Superbox, Sagres, temos os tremosos, mas depois temos as pipocas máis salgadas e temos petiscos españois, ensidos españois, iso sí, e temos a que non saben uma coisa que é muito boa, que se chama xistorra. Como é que é? Como é que é? Quando estás a ver, Xistorra? quando se está a ver un xogo de futebol, é maravilloso. Mas Metes eu- no forno a xistorra que é como unha especie de chourizo Ok. de Navarra, así quentiño, cun pausiño portugués, portanto, non há... É que isto é a defensa do iberismo, não é? Isso é o Misturar melhor dos dois os mundos. petiscos Mas eu gostei que tu a ver aí- os jogos. Xistorra. Mas sabes que eu gostei que tu aí tenhas dito e admitido que a cerveja portuguesa é melhor que a espanhola. Não digo isso. sim. Estamos a misturar, não digo isso, não digo isso. Olha, eu O teu tenho positivo. dois positivos da semana, tens um rápidos. minuto. Portanto, o primeiro positivo da semana tem a ver com um homem que eu adoro, nunca falei dele aqui, que é um português, que chama-se o cardeal José Tolentino Mendonça. Eu amo este homem por várias razões, porque é um grande escritor, porque é um grande homem e porque é um grande homem de fé. Eu partilho totalmente a forma dele viver a visão do mundo. Eu tenho pena, não o conheço ainda pessoalmente, adorava o conhecer, faz parte da lista das pessoas que eu adorava ver um dia na minha vida. Para mim, este é um grande homem. E a segunda do escreve positivo muito da bem. semana Sim. é, Sim. para mim, uma coisa que podia ser negativo ou positivo, que é... Em Portugal, reparem nisto, que é cada vez que um amigo vai ver a terra e não sei o que mais, Vai? Desculpa, vai eu não ver a percebi. família na terra, imagina. sim. Depois ele volta, em Armada, neste caso, e oferece-me, todas as pessoas em Portugal oferecem-me sempre a mesma coisa. Que é o quê? E já não aguento. São limões e laranjas. São Já não fáceis. aguento! Não, eu Olha, sei, tem dá-me, 50 quilos. dá-me, Já não dá-me, sei o que é que dá-me, fazer. Dos dá-me a limões mim. e das laranjas, é que cada saco. Olha, Mas é verdade, não é? faz É uma que- limonada e mas um tu não bolso de imaginas. laranjas para É a que- Teresa mas e cá para que eu dou, mim, mas que cá que eu dou, adoramos. mas cá que eu dou depois. Mas é genial, porque cada vez que ele me dá, imagina, outro dia aconteceu. Um amigo volta, ele nunca me tinha. Ele diz: tem uma coisa para ti. E não, querido, ele não vai dar limões e laranjas, não. Não é que ele saca. Ele dá 2 sacos. Um saco de 5 quilos de limões, o outro 14 quilos de laranja. Olha, eu adoro, olha, e traz quando para a nós. minha Deolinda, minha amiga Deolinda, que estará a ouvir o programa, chega da aldeia e me leva a casa essas laranjas fantásticas do aquelas Ribatejo. grandes. Mas eu adoro isto. Pesadas. Distribui. Mas eu adoro, mas eu distribuo. Levem laranjas, Quando a vida levem te dá limões. limões. Mas Quando a vida mas te é dá mentira. limões, Mas a grande vais questão aqui é que, eliminar. como eu recebo 50 quilos de laranjas por mês, imagina, o problema é que eu não posso comer todas as laranjas que me Mas dão. podes Eu fazer distribuo. isso. Claro. Sim, mas o problema é que eu distribuo. É 50 litros de sumo também. O que é que eu faço? Eu dou e depois o problema é que tu estás tramado com os amigos e tu fazes a tal pergunta. Então,
Que tal a Russia Today? Estava uma delícia. Bem, visto fora, está de volta para a semana. Um abraço. grande beijinho e abraço Bom a fim de todos. semana. Tchau, E obrigado. bom fim de semana. Bom fim de semana.